Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos hoje ler uma parte da história triste que aconteceu na família real, na família de Davi. Tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Então, Davi tinha filhos, vários filhos, nós já falamos dele, uma parte que nasceu em Esbrom, outra parte que nasceu em Jerusalém, Ele tinha várias mulheres, concubinas, então lhe nasceram muitos filhos. E aqui nós estamos vendo 2 filhos de Davi, de esposas diferentes, Amon e Absalão. E Absalão tinha uma irmã por parte de pai e mãe, que era uma bela princesa, a princesa Tamar. E aí angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz. E ele disse: por que tanto emagrece dia após dia, filho do rei? Não me dirá? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge que estás doente. E quando teu pai vier visitar-te, diz: peço que minha irmã Tamar venha me dê pão na minha boca, pois vendo-a, prepara-me uma comida que comerei da tua mão. Deitou-se, pois, Amã e fingiu doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença para que eu coma da mão dela. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe a comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou, fez os bolos diante dele, cozeu, tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele se recusou a comer. Disse Amon: fazei tirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze-me a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os 2 bolos que fizera e o levou a Amon, seu irmão, à câmara, A câmara aqui é no lugar mais reservado, no seu quarto. E aí nós podemos ver que quando lhe oferecia para que comesse, ele pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela disse. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Então, nós temos aqui na família real um caso de estupro. E igualmente aconteceu aqui, acontece até os dias de hoje. Muitas vezes esse estupro, ele se dá por pessoas da própria família. Pessoas que estão acima de qualquer preocupação. Nós podemos ver, Tamar, ela não tinha motivo de se preocupar. Ela não se sentiu insegura, Era o seu irmão.
Então, dessa mesma forma, nós vemos inúmeros relatos. Olha só o que mais aconteceu. Depois, Amon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu do que o amor que por ele, votara. Disse-lhe Amon, levanta-te e vai embora. Então ela disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste? Porém ele não deu ouvido. Chamou o moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica de talhar de mangas compridas, porque era assim que se vestia as donzelas, filha do rei. Mesmo assim, o servo deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica de talhar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos à cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa do seu irmão. Que triste essa situação, não é? Mesmo sofrendo abuso, ela teve que se calar por ordem do seu irmão, Absalão. Davi, o seu pai, ouvindo estas coisas, lhe acendeu a ira, mas nada fez. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal e nem bem, porque odiou. Ele passou a odiar Amon por ter esse forçado a Tamar, sua irmã. Então, nós temos aqui um estupro. O pior, após o estupro, a forma que ele tratou Tamar, expulsando a ela. Depois nós vemos aqui o irmão Absalão, que não manifesta, O texto fala que ele não falou nem bem e nem mal. Um pai omisso, porque é isso que Davi fez. Davi, ele ouviu falar, acendeu-lhe a ira, mas não tomou providência alguma. E nessa cena, imagine-se como se sentiu Tamar. Por que será que essa história está na Bíblia? Tamar é o exemplo de muitas mulheres. O texto fala que, passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azon, que fica junto de Efraim. E sabe o que ele fez? Ele convidou os filhos do rei para uma festa. Ele vai até o rei Davi e diz, eis que o teu servo faz a tosquear. Peço que o teu servo venha, o rei, os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, meu filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. Estou com ele, Absalão. Porém, ele não quis ir, mas o abençoou para que ele fizesse a festa. Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, eu vos disser, feri a Amon, então o matareis. E não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram como Absalão disse, não é? Como ele havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. E a eles ainda a caminho, quando chegou a notícia Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou.
Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, lançou-se por terra. Todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, meu rei, que mataram todos os seus jovens filhos do rei, porque só morreu Amon, pois assim já o revelava as feições de Absalom desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Sabe quem é que está falando aqui? O próprio que deu conselho a Amon. Não meta, pois, agora na cabeça do rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreu todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. Absalom fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os teus filhos, ó rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram também. O rei e todos os seus servos choraram amargamente. E aí Absalom vai fugir para Talmai. É isso mesmo. E assim Absalom fugiu, indo para Talmai, Jeru, por 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalom, porque já tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a se inclinar para Absalão, mandou-lhe trazer Tecoa, uma mulher sábia, e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe um vestido de luto e não te unja com óleo, e sê como mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Apressa-te ao rei e fala-lhe tais palavras. E aí Joabe vai instruir esta mulher aqui, Tecoa, a trazer uma situação para apreciação do rei, né? E olha só o que ela diz. Que tens? Perguntou o rei. E ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido, tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo e não houve quem o apartasse. Um feriu o outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a sua serva e disseram: dai-nos aquele que feriu ao seu irmão para que o matemos e vingue a vida de quem ele matou, né? E aí, olha só, disse o rei à mulher: vá para a tua casa, eu darei ordem ao teu respeito, né? E aí nós vamos ver que disse a mulher Tecoa ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. O rei, porém, do seu trono sejam os inocentes. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-me a mim, e nunca mais te tocará. Então disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do teu Deus, para que o vingues do sangue e não se multiplique a matar e exterminar meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só cabelo do teu filho. Esta era a petição de Tecoa, né? Que o filho que matou o irmão, né, fosse assim aceito e fosse-lhe preservado a vida. Essa foi a história. E aí nós vamos ver, prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciamento o rei, esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o teu desterrado. De quem ela está falando? Do próprio Absalão, né? Porque temos que morrer e somos como águas derramadas na terra e já não se pode juntar. Pois Deus não tira vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar essas palavras ao rei meu senhor, é porque o povo me aterrorizou. Pois diria tua serva: falarei ao rei, e porventura ele fará segundo a palavra da tua serva. Porque, rei, atenderá para livrar a tua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como meu filho e a herança de Deus?
dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. E aí, nós podemos ver que Davi fala para ela, então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E respondeu a mulher, pois fale, rei, meu senhor. E disse o rei, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu ela, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele quem ditou a tua serva todas as palavras. Então aqui Davi já descobriu toda a trama, né, de Joabe, para que o rei inclinasse o seu coração e trouxesse Absalão de volta. Olha só, então o rei disse a Joabe, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traz o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê, né? Achei graça diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo, né? Então aqui nós vamos ter de volta nada mais nada menos que Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés ao alto da cabeça não havia nele nenhum defeito. Ou seja, ele era belíssimo. Ele tinha um cabelo, e aí fala que o fim de todo ano ele cortava esse cabelo, porque ele era pesado, e o seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. E aí nós vamos ver que nasceram de Absalão, né? Vai falar dos 3 filhos dele e uma filha, que ele colocou o nome, né, de Tamar, talvez em homenagem, claro, à sua irmã. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, né, sem ver a face do rei. Por quê? Davi consentiu que Joabe desse ordem para Absalão voltar, mas eles não se viram. Mas, decorrido 2 anos, nós vamos ver que Joabe vai novamente interpelar o rei sobre esta situação, né? E aí nós vamos ver que Joabe se levantou, foi à casa de Absalão, e porque Absalão queria, né, favor de Joabe para que ele falasse em favor dele ao rei. E Absalão não queria, né, se meter mais nessa história, isso é evidente aqui, né? E aí ele toca fogo na seara, toca fogo nos campos de Joabe, forçando Joabe a ir até ele, né? Forçando Joabe a intervir em favor dele. E aí nós vamos ver toda a movimentação de Absalão, né, para tomar o reino do seu pai. É isso mesmo que você ouviu. Está relatado no capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si carros, cavalos, 50 homens que correram diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava na estrada da porta, e todo homem que trazia alguma demanda para vir junto ao rei, Absalão interpelava e perguntava, de que cidade você é? De tribo que é o teu servo, né? Então Absalão dizia, olha, tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser teu juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questões, para que se fizesse justiça. Então ele começa ali, né, fazer aquela manipulação das pessoas. Dessa maneira, Absalão, a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom cumprir os meus votos que eu fiz ao Senhor, porque morando em Gerur da Síria,
fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Esblom. E ali nós vamos ver que ele vai mandar emissários secretos, isso mesmo, né, a todas as tribos, para que quando tocasse as trombetas, o povo gritasse: Absalão é rei em Hebrom. E aí nós vamos ver que exatamente isso acontece, né? Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito e lance sobre vós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então, para preservar, Davi resolve fugir, né, com os seus homens. Olha só, saiu o rei com toda a sua casa que o seguiu. Deixou, porém, o rei as suas 10 concubinas para cuidarem da casa. E é aqui que tem o cumprimento daquela profecia lá atrás a respeito do adultério de Davi, que aquilo que ele fez às escondidas, a descendência dele, o próprio filho, faria à vista de todo Israel. É aqui que vai se cumprir aquela palavra do profeta Natã, né? E então nós vamos ver que, infelizmente, né, essa triste eventualidade, essa triste notícia, diz que toda a terra chorava em voz alta e todo o povo também, aonde o rei passava, né? Ele era seguido por algumas pessoas, né? E essa comitiva chorava em ver a situação que Davi tinha chegado, né? E aí nós vamos ver que vai haver aqui a interferência de Zadok, Abiatar, Uzai, eles voltam para Jerusalém, né? Para tentar se aliar ali com Absalão, né? Na tentativa de ter notícias para preservar a vida de Davi. Então amanhã nós começaremos e falaremos um pouquinho mais desse momento que Davi está passando, né, de fugir, tendo o seu próprio filho como aquele que queria tomar-lhe o reino. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.